Não tem como ignorar. O fato que explodiu agora exige uma análise fria e direta sobre os desdobramentos. Preste muita atenção agora. Se você pular essa parte, vai perder o contexto principal e não vai entender a gravidade da minha pergunta final. Eles querem esconder, nós mostramos. Mas precisamos de você. Fortaleça a trincheira da direita se inscrevendo no canal. Pessoal, é simplesmente inacreditável a bomba que eu vou trazer nesse boletim para todos vocês, né? Que tá dentre, né, as várias informações que eu vou trazer. Pessoal, inacreditável. Prisão em massa acaba de acontecer, gente, tá? Prisão em massa acaba de acontecer. E o motivo, gente, tá? Corrupção. Eu vou trazer aqui uma bomba que acabou de ser confirmada. Vários políticos acabaram de ser presos por corrupção. Quem diria, gente, tá? Corrupção, mandando gente para cadeia, mandando políticos para cadeia. Acabou de ser confirmada aqui essa notícia. Inclusive, acabei de receber aqui uma atualização de que 21 pessoas foram presas, gente, tá? 21 pessoas foram presas. Pessoas não, políticos corruptos foram presos. Prisão em massa acabou de acontecer e essa notícia abalou a política neste exato momento, gente, tá? Por corrupção, 21 autoridades, 21 políticos, gente. É político que foi pra cadeia e eu vou trazer essa bomba que acabou de explodir neste exato momento. Outra notícia urgentíssima. Lula da Silva entrou em desespero com uma bomba que acabou de ser confirmada agora, gente, tá? Neste exato momento. Lula entrou em desespero com uma notícia gravíssima, urgentíssima. É uma bomba que acabou de explodir. E o clima é de desespero no Lula, no PT, na esquerda. E claro que vou trazer essa bomba em todos os detalhes e destaques nesse boletim para todos vocês. E Alexandre de Moraes, gente, tá? Acabou de explodir mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. E quem acabou de revelar essa bomba é um senador da República que tá com sede de vingança, sangue nos olhos, quer vingança. E sim, gente, tá? A maior bomba contra Alexandre de Moraes acabou de ser confirmada neste exato momento, gente, tá? É uma tragédia pro Alexandre de Moraes que foi confirmada, que eu vou trazer também os detalhes. Gente, uma grande autoridade da política acaba de ser agredida dentro da prisão. Uma grande autoridade da política acaba de ser agredida dentro da prisão. É notícia urgentíssima e gravíssima que eu vou trazer aqui também essa informação completa nesse boletim para todos vocês. Gente, além dessas outras várias informações, se eu fosse vocês não perderiam nem um segundo. Porque assim, gente, político corrupto indo para cadeia por corrupção, gente, tá? Parece até um sonho, mas é verdade, isso acabou de acontecer. Foi decretada prisão em massa, mais de 21 criminosos, bandidos foram presos na política e eu vou trazer aqui esta bomba que acabou de explodir. Porque logo, gente, rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, aqui embaixo tem a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se, clica em cima que automaticamente na hora você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Começando trazendo aqui as informações, logo de cara eu vou trazer o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje. Entenda de uma vez por todas, gente, tá? O escândalo do Banco Master que dragou o ministro Alexandre de Moraes e, segundo o Maurício Marcon, a coisa tá muito, mas muito pior do que a gente imaginava para o ministro Alexandre de Moraes, que é sobre esse escândalo do Banco Master. Agora deu para entender por que o ministro Alexandre de Moraes já soltou 3 notas, tá aí, né, gente, com sede de vingança, tá dizendo que vai se vingar de fontes que estão denunciando, né, aí na imprensa. Pois bem, gente, tá, o que está prestes a ser revelado é muito pior do que o já foi revelado até agora contra o ministro Alexandre de Moraes. Se você assistir esse vídeo aqui até o finalzinho, você vai entender por que Alexandre de Moraes está desesperado. Mas assista até o finalzinho para você entender. Não se fala em outra coisa neste fim de ano no Brasil. O escândalo do Banco Master envolvendo o nosso querido amigo Cabeça de Ovo. Talvez você não tenha entendido tudo que se passou por trás desse esquema bilionário. Então, vou desenhar para você para que se entenda de uma forma bem simples. Todo banco, normalmente,
capta dinheiro de investidores, pagando uma taxa a esse investidor, e empresta esse dinheiro captado para alguém que está precisando do empréstimo. No caso do Banco Master, eram os aposentados do INSS. Quando tu empresta esse dinheiro para alguém, isso todos os bancos colocam como sendo uma carteira de clientes. O Banco Master dizia que essa carteira era muito recheada, muito grande, e por isso poderia pegar emprestado pagando taxas muitas vezes acima do mercado. Só que quando o Banco Central foi olhar, essa carteira ela estava basicamente vazia, não tinha nada dentro dela. O problema é que o Banco Master pegou esta carteira vazia e vendeu esta carteira para um banco chamado BRB, que é o Banco de Brasília, ou seja, um banco público, aqui representado obviamente pelo pato que é o contribuinte brasileiro. Quando o Banco Central descobriu essa fraude, o Banco Central que é representado por este leão, ele disse, não, isso aqui está errado. O problema é que o Banco Master, com o dinheiro, os 12,2 bilhões que ele conseguiu vendendo a carteira vazia para o BRB, já tinha feito muitas conexões na alta cúpula de Brasília, incluindo, como vocês sabem, a esposa do cabeça de ovo, Alexandre de Moraes, que tinha um contrato, pasmem, de 129 milhões de reais com o Banco Master, de Daniel Vorcaro, que foi preso e depois solto. Mas não parou por aí. Só em 2024, o Banco Master, sob desculpa de consultoria jurídica, gastou quase 600 milhões de reais, vocês imaginem de quem, para contratar nomes como Michel Temer e Ricardo Lewandowski, ex-presidente da República e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, quando o Banco Central entendeu qual era o esquema, ele disse, está na hora de fechar o Banco Master, afinal, isso é uma farsa. Mas, naquele momento, o pessoal do BRB queria comprar o Banco Master. Existia uma pressão para que o Banco BRB comprasse o Banco Master, mesmo que esse tivesse uma carteira vazia que não valia nada. E quem ajudou a fazer essa pressão, segundo Malu Gaspar de O Globo, foi o cabeça de ovo. Pressionou o Banco Central a... Olha aqui, Banco Central, você precisa deixar que o BRB compre o Banco Master. Não, senhor, eu não vou permitir, afinal isso pode afetar todo o mercado financeiro brasileiro. Pois bem, o que aconteceu? Aconteceu que isso é um escândalo, porque, por óbvio, um ministro da Suprema Corte, através de sua esposa, não pode receber dinheiro de um banco falimentar para defender que este banco seja adquirido por um terceiro banco, já que o banco está quebrado, segundo o Banco Central. Pois bem, só que o esquema já estava com muita raiz. E aí entra o Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, nesse rolo todo, quando traz para ele toda a investigação e coloca sobre extremo sigilo. Por quê? Vocês devem imaginar o porquê, porque tem muita gente grande envolvida. O resumo da ópera é o seguinte, pessoal. Um banco de porte médio fingiu ter clientes e, ao fingir ter clientes, pegou um banco estatal que comprou essa carteira que não valia nada. Obviamente, o contribuinte foi o prejudicado. O dinheiro pego com esta carteira fria pelo Banco Master, ou seja, o Banco Master embolsou 12 bilhões de reais, foi redistribuído, ao que parece, para coisas como a contratação da esposa do Alexandre de Moraes, que depois trabalhou muito fortemente para que o Banco Central não o fechasse. Por quê? Porque se o Banco Central o liquidasse, obviamente, todo esse rolo apareceria. O resumo da ópera, meus amigos, é que tem muita gente grande envolvida, inclusive o próprio Dias Toffoli, se disse hoje no Estadão, pode querer que o banco seja reaberto, porque o Banco Central o fechou. Dias Toffoli pode querer que o Banco Master seja reaberto, para que tudo isso que eu mostrei para vocês vá para debaixo do tapete. O rolo é bilionário, o esquema envolve muita gente grande e quem pagou o pato, mais uma vez, foi o contribuinte brasileiro. É, gente, mas vamos ver, né? Vai que isso dá cadeia aí para muita gente, né, gente? Tá? Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Muita gente graúda, grande em Brasília, estão se borrando de medo de tudo que está sendo revelado. Malu Gaspar, gente, só a pontinha do iceberg, porque tem mais jornalista jogando a lama no ventilador. Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer essa informação. Daqui a pouco não, acho que eu já vou trazer agora. Então, assim, gente,
Esse escândalo envolvendo o Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes, o que a Malu Gaspar do jornal O Globo revelou é só a pontinha do iceberg. Vejam só, gente, tá? Mais uma jornalista, a Mônica Bergamo, acabou de explodir mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes no escândalo do caso do Banco Master. Você quer entender, gente? Assista até o finalzinho. Agora vai dar para vocês entenderem por que o ministro está desesperado aí soltando notinha quase todo santo dia, tentando se explicar do inexplicável. Vocês vão entender. Assistam aqui, ó. O escândalo do Banco Master. Vamos falar hoje do escândalo do Banco Master, que está elevando a temperatura em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, de forma inédita. No meio do Natal, eu não posso entregar minhas fontes, mas eu recebi ligações assim de 20 minutos, meia hora, de pessoas muito importantes que estão muito preocupadas. Porque, Sheila, esse escândalo arrastou de forma inédita o Supremo Tribunal Federal para o centro de uma crise em que ele aparece, Sheila, pela primeira vez desde que eu, por exemplo, me recorde, não como moderador, mas como um protagonista da crise, né? A gente teve crise do mensalão, que abalou fortemente Lula em seus primeiros mandatos, foi reeleito, mas abalou, né? Depois a gente teve a crise da Lava Jato, mas o judiciário estava fora da crise, ele aparecia como um moderador da crise, né? Agora é diferente, o contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes com o banco, um contrato milionário de 129 milhões para um trabalho até agora não muito claro, a falta de explicações, tanto do escritório dela, né, da Viviane de Moraes, quanto dele, do Alexandre de Moraes, deixa um ponto de interrogação que afeta profundamente o Supremo no momento em que ele vai ser chamado mais uma vez para julgar um escândalo que tudo indica vai ser de grandes proporções, Sheila. Então, pode ser que tenha muita justificativa para esses 129 milhões, pode ser que tenha muito serviço prestado, muito trabalho, mas nada disso foi até agora mostrado. Claro que o ônus da prova cabe a quem acusa, mas ninguém está acusando, as pessoas estão apenas perguntando e não entendendo a dificuldade de se explicar esse contrato. E a partir daí, qualquer outra reportagem, qualquer outra história ganha um outro tipo de dimensão, né, Sheila? Se você falar assim, olha, o ministro Alexandre de Moraes, ele conversou com a Polícia Federal sobre esse caso, ele conversou com o Banco Central sobre esse caso, não, ele não pressionou, ele só conversou, tocou no assunto ou não, tudo ganha uma outra dimensão a partir do momento em que a gente sabe que existe esse contrato milionário, mas que até agora o ministro ou não quer dar nenhuma explicação ou não tem nenhuma explicação, a gente não sabe e isso deixa esse ponto de interrogação, né? Então esse furo no casco do Supremo, ele levou a atenção em Brasília nesse final de ano, entre ministros do Supremo, entre ministros do governo, o próprio Lula, pelo que eu entendo, está preocupado, né? Integrantes do mercado financeiro, empresários, né? Todos preocupados com a dimensão que esse escândalo pode tomar no momento em que o Supremo está sob forte questionamento, né? E um escândalo que pode envolver absolutamente todos os poderes da República, do Executivo ao Legislativo, especialmente o Legislativo, né? Mas agora também o Judiciário. Então, crises anteriores eram delimitadas a um ou outro poder, ou era o Executivo que estava sob escrutínio, ou era o Legislativo, jamais todos juntos e ao mesmo tempo. Então, o escândalo envolve também o mercado financeiro, o empresariado que se dividiu. Há recados, no entanto, Sheila, de que o dono do Banco Master, o Gabriel Vocaro, não vai para a forca calado e que se ele falar, muitos poucos sairão incólumes em Brasília. Eu ouvi de um ministro, Sheila, o seguinte: eu não sei se o Brasil está preparado para saber toda a verdade sobre esse caso, mas eu não sei também se o Brasil está preparado para continuar, para seguir, se o Brasil aguenta seguir convivendo com esse grau de corrupção e promiscuidade que ainda está para ser revelado, Sheila. Uhum. Ou seja, gente, a Mônica Bergamo acabou de dizer que ela teve contato com um ministro e que esse ministro disse: olha, eu não sei se o Brasil está preparado para a bomba que está para explodir
a qualquer momento, gente. Então, ao que tudo indica, tem uma bomba gigante para explodir a qualquer momento. E segundo aqui a Mônica Berber, quem disse isso para ela foi um ministro lá dentro do STF, disse, olha, não sei se o Brasil está preparado para uma bomba que vai explodir aí a qualquer momento. E deu a entender que é sobre o ministro Alexandre de Moraes. Que bomba será que é essa, gente? Eu confesso para você, eu acho que eu não vou nem conseguir dormir essa noite. De tão curiosa que eu tô, gente. Que bomba é essa que o Brasil não vai conseguir e o Brasil não está preparado para receber? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? E agora, gente, Rony Gabriel trazendo uma bomba para o Lula da Silva. Lula deve estar devastado com essa notícia aqui, ó, que acabou de ser confirmada. Não vou nem dar spoiler, só assistam que vocês vão entender. Me pergunta, Rony, por que tu... Tem gente que ainda me pergunta, Rony, por que tu defende tanto o Bolsonaro ainda? Cara, vocês não perceberam ainda? Todo mundo que se dedicou ao máximo para prender Jair Bolsonaro, tirá-lo do jogo, tá envolvido em escândalos de corrupção absurdos. Alexandre de Moraes envolvido até o talo com a história do Banco Master e até a Globo tá queimando ele. O filho do Lula que fugiu do Brasil e delatado por receber uma pensão de 300 mil por mês e alguns milhões por terem roubado velhinhos no INSS. O Toffoli que pegou carona no jatinho do Vorcaro. Um monte de ministros do Supremo que tem suas esposas e familiares com escritórios de advocacia que fazem mais ou menos um trabalho semelhante ao que o Moraes fez no Supremo Tribunal Federal para beneficiar suas famílias e seus clientes. E você que não é nem bolsonarista, ainda acredita que tiraram Bolsonaro, botaram na cadeia porque era para defender a democracia? Você acredita que mesmo durante um governo Bolsonaro que não houve corrupção, foram atrás do cara por cartão de vacina, por oportunação de baleia, no final tiveram que prender ele por um suposto golpe de Estado com algodão doce e batom? Você ainda acredita que fizeram isso para salvar a democracia? Não foi para salvar a pele deles de um cara que não roubava e não deixava roubar? Se você não entendeu ainda que Bolsonaro foi tirado do jogo porque ele atrapalhava os planos do sistema, porque ele impedia com que esses absurdos acontecessem no Brasil, você é muito inocente ou muito burro. E não adianta vir agora dizer, não, a gente precisa de um nome de centro, um nome de sistema, um nome... Cara, você quer lutar contra essa palhaçada toda? A gente só tem uma chance, só tem uma chapa, só tem uma figura que de fato se sacrificou a ponto de estar preso, sem ter roubado INSS, sem estar envolvido em Banco Master, sem ter um caso sequer de corrupção no seu governo. Você quer combater o sistema? Quer combater a esquerda? A gente só tem uma chance. E não adianta ficar inventando história por aí. Porque esse cara e o pai desse cara disseram que voltaram foi para salvar a democracia. Disseram que prenderam Bolsonaro para salvar o Brasil. E tem besta que ainda acredita nisso. 2026 é Flávio Bolsonaro. Só porque o Jair, eles deram um jeito de tirar do jogo. Gente, o sistema é muito forte, gente. Eu acho que esse vídeo aqui ficou muito didático, né? Agora deu para entender por que eles tiraram Jair Messias Bolsonaro e por que eles estão desesperados para que o Lula continue no poder. É para que possa acontecer tudo isso que está acontecendo, que foi revelado aqui agora. Tudo isso é filho do Lula fugindo, é filho do Lula recebendo um mensalão de 300 mil, 25 milhões na conta, escândalo do Banco Master, esposa de Alexandre de Moraes, escritório recebendo lá quase 130 milhões, roubalheira do INSS à torta e à direita. Gente, escândalo atrás de escândalo, né? E tudo isso em nome do quê? Da democracia. Tudo isso porque eles estão salvando a democracia. Deu para entender, gente, por que eles desesperadamente tiraram o Bolsonaro do poder? Porque com o Bolsonaro não tinha nada disso. Interessante, né? Vamos que vamos, porque tem mais. Agora é uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes, que acabou de ser confirmada, gente, tá? Magno Malta pede suspensão do recesso para apurar denúncias envolvendo Moraes e o Banco Master. Vocês estão achando isso aqui, gente, terrível para o Moraes? Daqui a pouco eu vou trazer uma mais terrível ainda, notícia. Vamos lá. O senador Magno Malta solicitou formalmente ao Congresso Nacional a suspensão do recesso parlamentar para que sejam apuradas de forma pública e imediata fatos considerados graves envolvendo o ministro Alexandre de Moraes do STF. E o Banco Master, é claro. O pedido foi encaminhado nesta sexta-feira ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, por meio de ofício oficial. No documento, Magno Malta afirma agir com base no dever constitucional de fiscalizar
e na preservação da credibilidade das instituições públicas e defende que o Congresso promova escrutínio público imediato acerca de fatos de extrema gravidade recentemente noticiadas e formalmente levadas ao conhecimento do Ministério Público Federal. O senador informou que já foi protocolada uma representação criminal junto à PGR, subscrita por ele e pelos senadores Eduardo Girão e Damares. Segundo o ofício, os fatos narrados podem configurar, em tese, a prática do crime de advocacia administrativa. A representação tratou da atuação do ministro Alexandre de Moraes junto ao Banco Central do Brasil, Banco Master, instituição então controlada pelo empresário Daniel Vorcaro. Mais uma vez o Banco Master trazendo gravíssimos problemas para o ministro Alexandre de Moraes. Vocês acham que parou por aí? Não. A resposta é não. Por quê, gente, tá? Além do Senado Federal estar agindo contra Alexandre de Moraes, a Câmara dos Deputados também. Deputado Cabo Gilberto, líder da oposição, tá dentro da Câmara, convoca parlamentares para interromper o recesso e protocolar impeachment de Alexandre de Moraes na segunda. Ou seja, Senado e Câmara dos Deputados querem interromper o recesso para ir para cima do ministro Alexandre de Moraes. Está aqui, gente, a notícia na tela para vocês. Banco Master, tá aqui, ó, líder da oposição, Cabo Gilberto, anuncia coleta de assinaturas para impeachment de Alexandre de Moraes. É esse que está aqui na sua tela, gente, tá? A notícia que acaba de chegar é isso, gente, tá? Coletando assinaturas para mais um processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e estão pedindo também o fim do recesso parlamentar. Daqui a pouco, gente, prisão em massa. Vários políticos presos por corrupção e essa notícia abalou a política brasileira. Vou trazer daqui a pouquinho essa informação, porque antes, bem rapidinho, gente, Lula tem que estar muito desesperado, porque mais um ministro parece que quer, a qualquer momento, abandonar o barco do Lula. Lula atua para evitar saída de Lewandowski do Ministério da Justiça. Ou seja, saiu Flávio Dino do Ministério da Justiça, entrou Lewandowski, aquela dança das cadeiras, né? Saiu um do STF, foi para o Ministério da Justiça. Saiu do Ministério da Justiça, Flávio Dino, e foi lá para o STF. Gente, tá? O trem tá feio pro lado do Lula da Silva. Como diz ditado aqui em Minas Gerais, o trem tá feio. Mais um ministro pode deixar o governo Lula. E o Lula tá fazendo de tudo para que isso não aconteça. O presidente Lula atua para convencer o ministro Lewandowski a permanecer no Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2026. O ministro tem sinalizado ao petista que gostaria de aproveitar a leva de saídas ministeriais por causa, da desincompatibilização eleitoral. Eles têm que sair para se candidatar e parece que vários ministros vão ter que sair do governo Lula para se candidatar a um cargo político e o Lewandowski vai aproveitar e essa deixa também vai pedir para sair. Por exigência da lei, quem for disputar a eleição precisa deixar a função até abril. Diferentemente dos colegas de primeiro escalão na esplanada dos ministérios, Lewandowski não pretende se candidatar a cargos públicos, mas mesmo assim ele quer abandonar o Lula da Silva. Lula, no entanto, afirmou a aliados que não pretende aceitar a saída do Lewandowski, da Justiça, e não é a primeira vez que o ministro manifesta intenção ao petista de deixar o comando do ministério. Como ministro aposentado, Lewandowski representa uma ponte importante do governo Lula com a Corte Suprema, e dos outros tribunais superiores. E o Lula está desesperado. Eu vou perder a minha ponte, Se eu quero resolver uma coisa no STF, eu tenho aqui o Lewandowski. Se eu tenho que resolver uma coisa numa Corte Superior, num Tribunal de Justiça, tem aqui o Lewandowski, mas o Lewandowski parece que não quer continuar no governo Lula, não. Por que será, hein, gente? Será que é porque a batata está começando a assar para muita gente aí? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Pessoal, acabamos de receber aqui uma triste notícia.
que é essa que está aqui agora na sua tela. Zambelli sofreu agressão dentro da prisão e advogado consegue transferência de cela. Gente, o que essa mulher tá sofrendo, gente, meu Deus do céu, eu fico muito triste, eu fico consternada, gente, eu tô abalada mesmo com tudo que tá acontecendo com a Carla Zambelli. Ela não merecia tudo isso, não merecia, gente, tá? Presa em Roma, a ex-deputada federal Carla Zambelli trocou de cela após ser agredida por colegas que cumprem pena na mesma unidade penitenciária. Zambelli sofreu agressões das outras detentas, ao menos em 3 vezes distintas, gente, antes do mês de setembro. Segundo o advogado, né, de defesa da ex-parlamentar, Zambelli chegou a reclamar das agressões, mas o presídio italiano nada fez. A alegação, segundo a defesa, foi de que a rotatividade era muito alta no presídio. Diante do risco da integridade física da ex-parlamentar, a defesa pediu, então, a mudança dela de andar. O presídio concedeu a alteração e Zambelli saiu da cela que ocupava, para o andar térreo. Saiu no andar térreo para um andar acima. Que tristeza, gente. Eu fico muito triste trazendo uma notícia como essa aqui. Carla Zambelli não merecia estar passando por tudo isso. Só Deus, gente, tá? Só Deus. Vamos lá, porque tem mais informação. Porque agora eu vou trazer para vocês prisão em massa, gente, tá? Prisão em massa aconteceu e todos, segundo a matéria aqui, 21 pessoas foram presas e por corrupção na política, gente. Tá aqui, ó. Quem diria, né, que um dia a gente ia ver uma matéria como essa, prisão em massa, mais de 20 prisões e o motivo, corrupção. É o que diz a matéria do portal de notícias Metrópolis. Está aqui, prefeito, primeira-dama, vereadores são presos por desvio milionário. É corrupção, gente, tá? O prefeito, o vice, 20 vereadores, um ex-vereador e ainda a primeira-dama do município de Turilândia são investigados por integrar um esquema milionário de desvio de recursos públicos. Segundo o Ministério Público do Maranhão, os envolvidos integram uma organização criminosa responsável por desviar mais de 56 milhões do município. Gente, isso aqui no Maranhão. Meu Deus do céu, suspeitos de desviar, responsáveis por desviar 56, eu tô chocada com isso aqui, gente. O prefeito da cidade, Paulo Curió, do União Brasil, se entregou à polícia em São Luís na manhã desta quarta-feira, tá? Da última quarta-feira, após ficar 2 dias foragido. Além do prefeito, a primeira-dama do município, Eva Curió, a esposa, né, do prefeito, a primeira-dama do município, Eva Curió, e a ex-vice-prefeita Janaína Lima e o ex-marido dela, Marlon Serrão, além do contador da prefeitura, Vanson, né? Barros também se entregaram à polícia. Com isso, todos os mandados de prisão em aberto foram cumpridos. Ao todo, foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão, ou seja, 21 presos, gente. Está em São Luís, Passo do Lumiar, Santa Helena, Pinheiros, várias cidades. Meu Deus, é um desdobramento da Operação Tântalo, realizada pelo GAECO em fevereiro deste ano. Segundo o Ministério Público, tá? Por meio do GAECO, há indícios da prática dos crimes de organização criminosa, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro. As irregularidades teriam ocorrido durante a gestão do prefeito Paulo Curió entre 2021 e 2025. Conforme as investigações, a organização criminosa era liderada pelo prefeito. Aqui, gente, que está aqui na sua tela. Essa organização criminosa era liderada pelo prefeito, com apoio da vice-prefeita Tânia Mendes, da ex-vice-prefeita. Gente,
Que quadrilha que estava roubando, gente, o dinheiro do contribuinte. 56 milhões de reais. Gente, eu tô chocada com isso aqui, gente, tá? Tá aí a informação. Corrupção dando cadeia, gente, tá? Foi prisão em massa. Gente, a política brasileira tá precisando de uma reforma. Meu Deus do céu, eu tô chocado com isso aqui. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, gente, tá? Não esqueça de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!